Durante a sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, com o tema A Base Industrial de Defesa e a Soberania Nacional, o deputado federal General Girão expôs que, para que os legisladores possam tomar suas decisões em relação às Forças Armadas, é importante que haja alguma clareza sobre a função dessas forças, observando que essa clareza se perdeu. O deputado perguntou: Forças Armadas para quê? General Girão apontou: sabemos que mexer com a capacidade de defesa não é fácil. Eu falo sempre de capacidade de defesa. Há um tempo, quando éramos alunos nos bancos escolares dos cursos que fomos obrigados a fazer no Exército, ouvíamos uma frase: o Brasil tem objetivos nacionais permanentes. Nunca mais ouvimos isso. Será que o Brasil ainda tem objetivos nacionais permanentes? Ou são somente aqueles temporários? O deputado afirmou que os objetivos das Forças Armadas atualmente parecem ser os de defender e impor a agenda ideológica do grupo político que está no poder e disse: não vemos o país discutir realmente a defesa do nosso território nacional. Ele acrescentou: poucas pessoas sabem que o Exército gastou quase 300 milhões para deslocar a tropa para Roraima em função da ameaça da invasão pela Venezuela e pela Guiana. Pouca gente sabe disso. General Girão relatou a evolução da organização do Exército, apontando que a proporção entre efetivo permanente e temporário se inverteu. Ele explicou: isso se inverteu por quê? Porque as prioridades do Brasil foram invertidas e o Ministério da Defesa, que Deus sabe sempre como foi feito, foi criado para que pudesse colocar as Forças Armadas num padrão de país. E nós não respondemos até hoje. Forças Armadas para quê? O deputado questionou outras inversões de prioridades das Forças Armadas e reiterou: nós, do Legislativo brasileiro, que trabalhamos com o orçamento ano após ano, precisamos saber disso para respondermos à pergunta: Forças Armadas para quê? A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos aí, para que a gente não se delongue muito, especialmente o meu colega aí, General Pazuello, pela iniciativa. É isso aí, a CREDEM precisa trazer discussões para o tema. Discussões, algumas podem ser abertas, outras precisam ser, reservadas. A gente sabe que mexer com a capacidade de defesa não é fácil, né? Eu falo sempre capacidade de defesa. Há um tempo atrás, quando a gente era aluno nos bancos escolares ali dos cursos que a gente foi obrigado a fazer no Exército, a gente ouvia uma frase: o Brasil tem objetivos nacionais permanentes. Nunca mais a gente ouviu isso daí. O Brasil, será que ainda tem objetivos nacionais permanentes? Ou são somente aqueles temporários? Porque hoje eu acredito que o objetivo nacional permanente nosso é propagar a ideologia, buscar mais demarcações de terras indígenas, para que a gente, com todo respeito aos indígenas, mas a gente está matando o agronegócio com isso daí, indígenas e quilombolas, enfim, o aborto, praticar o aborto, ser a favor do aborto, são objetivos nacionais hoje que estão virando quase permanentes, pela discussão que a gente está tendo no país, e a gente não vê o país discutir realmente a defesa do nosso território nacional. Poucas pessoas sabem que o Exército gastou quase 300 milhões para deslocar a tropa para Roraima em função da ameaça da invasão pela Venezuela e a Guiana. Pouca gente sabe disso daí. E essa divisão de etnias nativas e quilombolas e pessoas que vieram da miscigenação também, porque isso aí também é integridade do país. Integridade nacional. Nós somos caracterizados pela miscigenação. E aí, de repente, criaram políticas de cotas, fazendo separação entre nós. Daqui a pouco vai ter cota para careca. Opa, vou raspar minha cabeça também aqui, se for assim. Não pode isso daí. Então isso virou objetivo nacional permanente, com todo respeito aos calvos, ou aos carecas. Bem, vamos falar sobre soberania. Soberania, eu faço sempre uma comparação. Você tem um carrinho pequeno aí, um carro 1.0, e de repente tu compra um carrão híbrido. Se você não aumentar o seguro do automóvel, contra roubos e furtos, você está perdido, porque naquele carrinho pequeno 1.0, já que não pagava mais nem IPVA, você não precisava ter seguro, pô. Mas aí o outro você tem que ter. Então, quem tem riquezas, quem aumenta as suas capacidades e as suas riquezas, tem que ter capacidade de defesa das suas riquezas. A Amazônia Azul precisa ter capacidade de defesa. A Amazônia brasileira também. Há 30 anos atrás, a gente montou uma estratégia e começamos a botar os pelotões de fronteira. Eu fiquei muito triste aqui de ouvir do meu colega Osmar Terra que existe um container que você pode chegar e botar no pelotão de fronteira. Eu comandei a Amazônia, não a região amazônica, eu comandei na Amazônia. Os meus pelotões tinham microusina a 10 quilômetros de distância. Era uma loucura você fazer manutenção na microusina. Por quê? Por causa da linha de transmissão. Linha de transmissão na selva, com cupim comendo os postes, não tem condições. E a gente tinha sol o ano inteiro. Claro, algumas vezes batia chuva, mas tinha sol, tinha vento também, e a gente não pode usar essa tecnologia. Então, eu volto aqui a uma pergunta de 30 anos atrás. Forças Armadas para quê? Há 41 anos, há 41 anos, a gente fica perguntando como é que o Brasil se evoluiu nesse sentido. Quando nós entramos no Exército, as Forças Armadas e o Exército Especial tinham em torno de 70% a 75% de efetivo profissional. Então, era um efetivo que você dizia assim: vamos para a guerra, vamos para a defesa do território nacional aqui assim, porque tem uma guerrilha sendo implantada em tal local. Você tinha tropa para deslocar para lá com pronto emprego. Hoje a coisa inverteu. Hoje nós temos 70% e pancada por cento de temporário e 30% de efetivo profissional. Isso inverteu por quê? Porque as prioridades do Brasil inverteram e o Ministério da Defesa, que foi criado, Deus sabe sempre como é que ele foi criado, foi criado para que pudesse colocar as Forças Armadas num padrão de país. E a gente não respondeu até hoje. Forças Armadas para quê? A gente precisa ter isso daí, precisamos ter os objetivos nacionais estratégicos. Eu sou contra a doutrina complementar que a NATO promove.
Você sabe que os países da NATO, eles não têm a capacidade de mobilização e de emprego em uma situação de combate própria. Eles precisam se complementar. Então, cada país tem uma determinada situação de dominar aquela tecnologia para ser empregada e ter tropa em condições de empregar conjuntamente. Não é o nosso caso aqui. Nós temos que ter tropa em condições de ser empregada completamente com munição, equipamento bélico, tudo mais. Eu fiquei realmente preocupado quando eu soube dessa iniciativa da Força Aérea, porque pela demora da chegada dos Gripen, acredito que o Gripen foi muito bem escolhido, até porque o melhor avião não era ele, mas a transferência de tecnologia era importante para nós. É importante para nós e alguns países ainda se recusam, especialmente o grande aliado dos Estados Unidos da América, que se teimou em não nos transferir tecnologia, mas transfere tecnologia para quem domina, junto com ele, a fabricação dos aviões, que é Israel e a Polônia. Não estou aqui falando mal nem de Israel nem da Polônia. Eu acho que eles têm um direito, sim, de exigir, né, que tenha a capacidade de defesa própria. Agora, nós precisamos também ter isso daí. Se nós somos aliados, temos que ter essa briga aí. E, para concluir, eu digo para os senhores o seguinte: há 20 e poucos anos atrás, eu fiz uma visita a São Paulo, fui à Fiesp, e fiquei muito feliz de ver a capacidade de mobilização que a Fiesp tinha. Foi explanado isso para nós, alunos da Escola de Estado Maior. E hoje parece que isso daí está no zero, né? Desceu a nível zero. E essa capacidade de mobilização, que nós hoje não temos, nós precisamos discutir isso daí dentro de uma audiência pública que convocamos aqui na CREDEM, de forma reservada, com a presença do ministro da Defesa, com a presença do ministro das Relações Exteriores e dos comandantes militares. Que nós precisamos saber, o legislativo brasileiro, que trabalha com orçamento aqui ano a ano, nós precisamos saber disso para nós respondermos a pergunta: Forças Armadas para quê? É isso que eu deixo. E eu quero uma pergunta só para o senhor, Almirante. Fiquei muito feliz de ouvir sua apresentação. A diferença entre a empresa pública e a empresa privada, né? Porque o senhor falou que fez concurso público. Tá certo, a gente faz concurso público para poder garantir aquele conhecimento, né? O Brasil já errou muito quando começou a fazer o envio de profissionais para a Alemanha, para aquele projeto do submarino nuclear, né? O pessoal se aposentou, o submarino não saiu. Então, essa história entre empresa pública e privada, né? É melhor ela continuar sendo uma empresa pública ou é melhor a Engeprom e as outras empresas todas serem transformadas em privadas? Porque aí sim a gente tem capacidade de vender para fora, e se os nossos, né, políticos brasileiros não quiserem comprar, a gente vende lá para fora. Muito obrigado. Obrigado, general.